Pois bem, vamos dar início à Assembleia de número 5 das Nações Unidas da Turma de Eletro 2013. Inicialmente, vamos chamar para se defender de acusações a comissão do país da Rússia. Ele será representado pelas suas chefes, excelentíssima senhora Olga, e com seus especialistas, Sasha, Eva, Nikolaev. Em seguida, solicito que tome seus lugares na Comissão dos Estados Unidos, chefiada pelo excelentíssimo senhor Thomas Edison. A seguir, a Comissão Dupla pelo excelentíssimo senhor Joseph. E, finalmente, a Comissão da China, chefiada pelo excelentíssimo senhor João Catarina. E por fim, tome seus lugares na Comissão do Brasil, chefiada pelo excelentíssimo senhor Paulo da Almeida. Só para equilibrar, né? Hoje é a última apresentação nossa, né? Acho que foi uma apresentação bem produtiva por todas as partes, né? E aí a gente vai fazer o esquema de sempre, né? Abrir para a pergunta do Brasil, da acusação do Brasil e a defesa da Rússia, tendo uma de cada, duas defesas e 2 ataques de cada. Caso algum país seja mencionado de forma indireta, vai ter o direito de fazer alguma menção, né? Então que comece o Brasil atacando a Rússia. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os russos, todos os presentes. O assunto a ser tratado hoje é o homossexualismo. É visível nas pesquisas e em toda a mídia que o homossexualismo tem crescido bastante nos últimos anos, tem ganhado muito espaço. A porcentagem mundial diz que triplicou o número de gays de 25% para 75%. E em países como os Estados Unidos, que era uma repressão bem violenta, já tem mais de 35 estados que permitem a união estável dos gays dentro de 50 do país. Como o Jackson já disse, o casamento gay e a mídia já vem assentando muito bem a união gay, o que não acontece no seu país, Rússia. Queria deixar claro para todos aqui, e eu já na Declaração dos Direitos Humanos aqui, o artigo 3 diz que todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, essa questão da homossexualidade estaria na liberdade. O artigo 6 diz que todo homem tem o direito de ser, independentemente da opção sexual, em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. E o artigo 7 diz que todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, como temos aqui na Declaração de Direitos Humanos, o país de vocês claramente não cumpre com isso. O país de vocês tem uma repressão muito grande, inclusive tem leis, né, que proíbem a união estável dos gays e proíbe também, por exemplo, tem a Olimpíada de Inverno foi proibida, né? Teve uma lei que proibiu que fosse feitas propagandas para menores de idade, né, 18 anos, que tivesse conotação de relação entre pessoas do mesmo sexo. Inclusive teve um patinador, eu não lembro o nome agora, mas ele foi campeão 2 vezes, né, das Olimpíadas anteriores, e ele teve com medo de não ser convocado para a próxima Olimpíada, né, por causa disso, né. Inclusive um jornal falou que estava com medo do figurino dele, né, nas Olimpíadas. Ele estava com medo de não ser convocado. Então eu queria saber a posição de vocês em relação a esse assunto. Vamos dar 5 minutos ou menos, né, para que a Rússia possa criar sua defesa. Primeiramente, gostaríamos de cumprimentar todos os presentes, a Comissão Brasileira, e gostaríamos de dizer, então, que vocês falaram que o seu atleta o nosso atleta tinha medo de não ser convocado.
mas isso é uma possibilidade. Em nenhum momento não foi dito que ele não seria convocado pelo fato de ele ser homossexual ou de ter conotações homoafetivas, homossexuais, das roupas e coreografia e coisa assim. Segundo, que o Brasil não tem nenhuma lei contra homofóbicos. Aderiu ao casamento homoafetivo, sim. A Rússia não aderiu. Mas vocês não têm nenhuma lei contra homofóbicos. E a violência contra homossexuais acontece no seu país também. A população russa vai precisar aumentar gradativamente. E então, 2 homossexuais não podem fazer filhos. Essa é a nossa visão com relação a esse assunto. Já está difícil pela grande taxa de desemprego que tem na Rússia. E a gente está impedindo a entrada de estrangeiros, não impedindo, dificultando a entrada de estrangeiros. Como ficaria se a nossa população diminuísse? Os estrangeiros tomariam conta do nosso país? E manter as tradições do nosso país? Como ficaria? No caso de diminuição da população, a Rússia ela tem uma economia muito boa e isso afetaria os outros países também. Então a gente da Confederação Russa não está pensando apenas em nosso país, mas pensando nos demais países aqui presentes. Então, ao país Brasil é dado o direito de greve. Vocês podem dar? Agora deixa a luz acesa, né? Peraí. Então, tivemos um leve probleminha ali com o projetor, porque o ano está numa operação de corte de custos, então não deu no Brasil. Mas, bom, o atual primeiro-ministro de vocês, Vladimir Putin, ele diz que todo homossexual é homofóbico. Eu não tem nada a ver, todo homossexual é pedófilo, que não tem nada a ver com a questão, né? Porque está comprovado que a maioria dos pedófilos no mundo, 90%, não a maioria, 90% dos pedófilos no mundo são heterossexuais. Queria falar que eles acabaram fugindo um pouco do assunto e a gente vai mostrar um vídeo agora do país de vocês e para apresentar para a omissão da justiça de vocês, porque acredito que vocês têm uma lei contra a agressão, assim como o Brasil, né? E falando que vocês falaram que nós também, né, não temos leis contra a homofobia, mas nós não temos lei que favorece a homofobia como vocês têm da proibição das propagandas. Além disso, qualquer homossexual que for até uma delegacia será atendido em nosso país, ao contrário do que acontece no seu país. E a gente tem um vídeo para provar tais denúncias. Você tem o direito de chegar você apaga a luz, Como é que eu vou gravar, amor? Deixa os outros verem também. Vem um representante? Então eu vou soltar o vídeo aqui. Então tem agressão, né, contra um gay. Alguém correndo, né, para não ser espancado. Pelos próprios policiais do seu país. Você vê a humilhação, né, dos gays. Grupos organizados apoiados por esse governo convidam gays para e fazem armadilhas para espancá-los, humilhá-los e colocá-los na internet. Tanto que existem, posso dizer, centenas ou até milhares de vídeos desse tipo. Gays, lésbicas e transexuais. Aí tem vários vídeos. Esse aí é um gay que foi espancado. Ali eles estão perseguindo o gay e espancando ele no meio da rua. De forma brutal.
Desumano. Pode perceber que ele está desmaiado e continua a bater no sujeito homossexual. Na cabeça. Você viu que o João chamou o interpretação de Xaxim. Eu achei isso Silêncio, por favor. Vamos fazer encerramento da explanação da comitiva brasileira. Então, como vocês falaram, né, que o Brasil não tem leis contra a homofobia, mas eu não lembro se eu falei já que o Brasil permite a adoção, né, de pessoas do mesmo sexo, adotar crianças. É que vocês falaram, a união estável, né, está aprovada e a gente não tem opressão assim como vocês têm. Além disso, que eu reafirmo agora, qualquer homossexual, ser humano, que o homossexual também é um ser humano, e ele não é tratado como tal em seu país. Se ele vir nas nossas delegacias lá no Brasil, ele irá ser atendido, tratado como qualquer outro cidadão dentro de uma sociedade justa. Agora a palavra final da Rússia, que é a réplica, pode se reunir. Da comitiva dos Estados Unidos. A comissão da China se sente humilhada pelos... Qual comitiva? Por Cuba ter chamado os seus membros de Xaxim. Eu vou dar o direito de Cuba se defender dessa acusação. Não, é que Xaxim é um apelido cubano do nosso Reinaldo Arenas, que é o nosso cinegrafista, dele que estava na minha frente. E China, acha que isso é um apelido? Pela convivência que eu tenho com eles nos últimos dias, eu tenho certeza, porque não é a primeira vez que eles se referem com apelidos em relação ao cabelo deles. Silêncio. Um fala, o outro... Não, baixa a orelha. Eu considero isso uma falta de respeito, né, o que Cuba fez, já que o China se sentiu ofendido, né? Vamos usar o decoro, né, mantenham a característica séria, como também a comitiva do Brasil não deve apresentar nenhum tipo de solicitação apresentando trajes, pode filmar aqui, ó, por favor, ó. Trajes como bermuda e shorts ligeiramente enfiados nas partes frontais, né? Isso fere totalmente o decoro de um tribunal, você deve usar esse calço no mínimo. Então vamos usar o que? Uma certa ética a partir de agora, para que em próximas situações recebam bandeiras azuis. Muito bem colocado por parte da China. A resposta final à Rússia. E a defesa. Bom, então, como vocês também usaram a Declaração dos Direitos, gostaríamos de usar também o artigo 3. Todo homem tem direito à vida, à liberdade de expressão e à segurança pessoal. Ou seja, o nosso presidente, assim como qualquer outro habitante que é regido pela Declaração dos Direitos, ele tem direito à opinião, a expressar a opinião dele, a liberdade de expressão. A opinião dele não retrata a opinião de todos os habitantes do nosso país. A grande maioria dos russos, não, isso não é retratado. Sim, vocês pegaram casos isolados, como se, por exemplo, não acontecesse. 44% dos homossexuais mortos são no Brasil, tá? E a cada 33 horas um homossexual é morto no Brasil. Então fazer acusações em cima de outros países é muito simples. Mas antes, eu gostaria que o Brasil revesse as suas leis e revesse as suas teorias e as suas ideologias antes de vir até nós nos acusarmos dessas coisas. Gostaríamos também de questionar as referências e as fontes dos vídeos e dados que vocês forneceram. E também gostaríamos que vocês... Eu gostaria também de falar que a Confederação Russa, ela busca o direito à liberdade de todos. E nós somos sim contra ativistas que promovem a baderna e promovem atos violentos contra as outras pessoas russas. Isso sim nós somos contra. E nós vamos punir aqueles que cometeram atos contra os homossexuais, porque no nosso país as leis acontecem. Então, voltando só. Gostaríamos que vocês então provassem, já que vocês falaram que existem leis que favorecem os atos violentos contra os homossexuais. Gostaríamos que vocês citassem então qual lei da nossa Constituição favorece. E se ela existir, então que vocês citem. E também a gente gostaria de explicar um fato que vocês falaram que policiais agridem homossexuais. No vídeo a gente não pôde
não deu a entender nenhuma vez que eles estavam sendo agredidos por serem homossexuais. E teve um caso em Moscou, em 2012. Um policial abusou da sua autoridade e ele foi sim punido. A testemunha disse que foi por homofobia. Então, a gente acusou, Pegou os fatos e comprovado, esse foi punido. Houve o fechamento. Na teoria do debate, estaria fechado agora para a Rússia. Mas como a Rússia fez uma série de indagações pedindo explicação para o Brasil, se o Brasil quiser, ele terá o direito, muito rapidamente, de fazer uma última explanação. Vocês querem? Não, o Brasil vai querer. Vocês têm 1 minuto para fazer essa. Vamos então dar início à resposta final do Brasil, já que ele foi citado. Bom, na audiência de acusação, acredito que a Rússia acusou a China, se não me engano. A China. Acusou os Estados Unidos. Eles acusaram e os Estados Unidos se defendeu de forma acusadora também. E o representante ali que falou das leis disse que não sabia como os Estados Unidos se defendiam acusando. E eu também não entendi como eles se defendeu acusando as nossas leis. Ou seja, no dia, Jean, senhor, seu nome, por favor? Nicolaevich. Senhor, você atacou os Estados Unidos dizendo que eles não poderiam se defender atacando. Qual é a questão abordada agora? O seu país. Vocês não deveriam estar no problemas do nosso país para estar se defendendo. Como o senhor Jean, senhor Nicolaevich falou num debate anterior. Eles também apontaram alguns dados, né, e não mostraram referência nem nada. Nós temos todas as nossas referências ali, se vocês quiserem, então. Passar, infelizmente não podemos passar por causa do retroprojetor, por causa dos cortes de custos. Mas eu gostaria também, como já que eu disse, gostaria que vocês mostrassem a referência do policial que foi punido por isso. Temos o vídeo comprovando que policiais não queriam defender homossexuais que estavam sendo atacados por grupos no meio da rua. Policiais estavam inertes ou até apoiando aquele espancamento público. Vocês falaram que não tinha indícios, né, que eram realmente gays, né? Mas tinha homens vestidos de mulheres, então isso caracteriza, né, que eles são transexuais, né? Então isso é... Inclusive, se vocês não repararam na legenda, eles xingando eles de gays e tinha o gay que ele assumia que ele era gay, que não foi atendido corretamente na delegacia, né? E como não podemos mostrar extrema violência, extrema que até casos de mortes e tortura. Vocês apresentaram provas também de que o caso do policial lá ele foi realmente punido. Gostaria de saber se vocês têm provas. Fechado? Então a última defesa da Rússia. Vou fazer um último discurso assim, para fechar tudo com chave de ouro, convencimento do júri, né? Bom, então, assim como vocês têm respondido vocês, o caso do policial foi relatado a nossa notícia foi pegada do The Wall Street, é o nome do jornal que relatou isso. E o policial, sim, lá no mesmo site relata que o policial foi preso e estava para ser julgado. A notícia aconteceu em janeiro de 2012 e era em março de 2012 e ele ainda não tinha sido julgado. A notícia era essa. Sobre o caso que você citou, até os Estados Unidos envolveu isso em assuntos que não convinha a eles envolver. Eu gostaria de falar que, com relação aos drones, não foi nada provado. Poderia ser tanto a Confederação Russa, nós aqui, e poderia ser a Ucrânia. E aqui nós temos provas de que homossexuais são mortos também no Brasil. Assim como vocês dizem que nós fugimos de responder, vocês também fugiram de responder sobre os crimes homossexuais, contra homossexuais que ocorrem no Brasil. Então eu não entendo a visão de vocês. Vocês falam de nós, mas o país de vocês comete muito mais crimes contra homossexuais do que nós. Fechado? Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Após a explanação
do atacante, né, contra a defesa, vamos dar assim 1 minuto para vocês decidirem entre vocês, membros do júri, qual seria o veredito final. Não. No caso, esse voto você não daria com esse daí. No caso, esse voto você não daria com esse. Acho que deu, professor. Aqui já deu. Aqui no cronômetro aqui já deu. Então vamos lá. Já vamos fazer o última votação aqui referente ao caso Rússia, questão homofóbica, né, sobre combate à homofobia. Então, levante a mão aqueles que acreditam que a Rússia está certa e fez uma defesa coerente. Podem levantar a mão. 1, 2. Esse gesto é meio fascista, nazista, mas tudo bem. Então, 3 consideram que a Rússia fez uma defesa correta e está no seu direito, né? E por exclusão, pressupõe-se que a maioria votou contra, né, a Rússia. Inclusive quem está filmando. Tá certo, vamos lá. Fechou? Pode me filmar se quiser. Bate o martelo. É o seguinte, pessoal.